Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Dessa vez falarei sobre oração, né? Qual é a oração que chega até Deus? Primeiramente vou falar como eu orava, né? Eu orava totalmente errado, né? Fazia uma lista de pessoas que tinha que orar, aquela oração bonita, soberano, eterno Pai, supremo, etc, etc. Fazia uma lista que às vezes durava até muito tempo, né? A religiosidade, na verdade, ensina isso, né? Se importa muito com a quantidade e com a qualidade. Então eu fazia uma oração, um monólogo, em prática era um monólogo, é, onde só eu falava, não deixava Deus falar. Né? Até que a um ponto estava de férias em Penedo, eu sempre lembro como fosse agora, tivesse agora. E me deu um apagão, estava orando assim, né? Tinha uma lista de pessoas que oravam, que me deu um apagão total. Não consegui mais lembrar de quem, para quem tinha que orar. Né? Naquela época achava que isso era a oração correta. Infelizmente a religiosidade leva a pensar isso. Até que Deus me deu esse apagão e me mostrou o que significa para ele a oração. Se a gente vai ver como Jesus orava, a gente pode ver na Bíblia isso, ele ficava, se isolava, né, do discípulo, e falava com Deus. Naquela época não existia Pai Nosso, não existia nada. Né? Ele só conversava com Deus. Não estou falando que está errado falar o Pai Nosso, está certo, né? É bíblico. Você pode falar o Pai Nosso quando você fala com Deus, claro que pode, né? Mas ele conversava com Deus como um filho fala com o pai, né? O Pai Nosso mostra para gente que ele quer ser chamado Pai, não soberano, supremo, não. Ele quer que você fale com Deus, fale com Ele. Então, o que é oração? Qual é a oração que chega até Deus? Né? É falar com Deus, conversar com Deus. E conversa significa quando a pessoa fala e o outro responde. Se a gente só conversa, só fala e não deixa Deus responder, não tem como Deus responder para nós. Eu fiz muito isso, né? Mas depois, graças a Deus, entendi. Ele me mostrou, né? Que a gente tem que perguntar a Ele, abrir o nosso coração na simplicidade. Não tem nada a ver com coração bonito. Deus quer que você abra seu coração. Deus quer que você fale com Ele. De tudo. Que pergunte a Ele algo. Ele é Espírito. Então você tem que ficar em silêncio, né? Tem um louvor que explica muito isso, que é Deus falando purinho, né? O louvor que o título é Eu Sou Teu Pai, né? A cantora é Valesca Maíssa. Se tiver oportunidade, escute esse louvor. Não tem como não sentir a presença de Deus nesse louvor. É impossível não sentir a presença de Deus, né? Então, ele quer intimidade, ele quer falar com você, ele quer conversar com você. É muito mais simples do que parece. A religiosidade confunde tudo. Parece que para ouvir a voz de Deus você tem que ser santo demais, você tem que fazer não sei o quê, né? Um dia eu vou falar também sobre o problema da religiosidade na sociedade, né? Cristã, né? E vou falar sobre isso também. Então, porque é muito importante falar sobre isso também, os obstáculos da religiosidade. Então, é uma conversa com Deus, abra seu coração, né? Não é uma questão de quantidade. O religioso se preocupa muito com a quantidade. Deus não. Deus se preocupa com a qualidade. Em tudo você vai ver isso. Então não é uma questão de tempo, ficar de joelho 1 hora para ouvir a voz de Deus. Né? Eu fiz um vídeo sobre como Deus se comunica conosco, né? Os 4 jeitos, as formas mais comuns que Deus se comunica, mas é claro, como eu falei no vídeo, não é só dessa forma que Deus se comunica, porque ele não segue padrões, mas os mais comuns são esses. Então Deus não se importa com a quantidade, se importa com a qualidade. Você viu quantos discípulos escolheu, né? Que mudaram, né? Que espalharam a palavra pelo mundo todo, né? Eram 12, depois mais 70, a pessoa fala isso, mas depois claramente foi se multiplicaram, etc, etc. Mas Deus não se preocupa com a quantidade, mas com a qualidade. Ache um lugarzinho onde você gosta de ficar, de conversar com Deus, lugar de silêncio, lugar que você pode ouvir a voz dele, né? E converse com Deus na simplicidade. Não tem que fazer algo sensacional, não tem que jejuar 2 dias, subir monte para ouvir a voz de Deus. Absolutamente. Não é nada disso. Mas é claro, né, que mais que você tiver esses momentos de intimidade, mais que você tiver no espírito, você vai ter mais
facilidade para ouvir a voz dele. Ouvir a voz dele. Então, Deus não se importa com a quantidade, Deus se importa com a qualidade. Você pode falar em qualquer lugar com Deus? Pode, claro. Mas você precisa também de se isolar, de ter um momento de solidão com Ele, de falar com Ele. E ficar em silêncio também para ouvir Ele falando, né? Ele fala de várias formas, no vídeo eu falei sobre isso, Deus, vídeo como Deus se comunica conosco. Se ainda não viu esse vídeo, dê uma olhada, né? É muito interessante, né? Então, oração que chega a Deus, uma oração de coração aberto, na simplicidade, é uma conversa com Deus. Essa é oração, né? Ele não vê a hora de poder falar com você, de poder conversar com você. Não vê a hora que você fique quietinho e deixe ele falar. Que ele quer se comunicar com você, quer conversar com você o tempo todo. Um abraço a todos, escreva nos comentários. Se você quiser falar alguma coisa, escreva nos comentários. Compartilhe algo se você tem algo do Espírito para compartilhar. Fale se você gostou do vídeo, que a sua opinião é muito importante. Um abraço a todos.